Olá, amigos da Novo Tempo, que prazer é ter você em mais uma jornada aqui do Saldo Extra. É sempre uma honra contar com a sua audiência. Hoje vamos falar de um assunto que envolve a todos, crianças, jovens, adultos, aposentados, o segredo do tempo. Como nós podemos usar essa dádiva que Deus nos deu, que é o tempo, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar e também para a nossa prosperidade financeira. Teremos uma especialista aqui na área de recursos humanos para trazer alguns conselhos para nós. Mas antes quero convidá-la, você, nos seguir nas redes sociais, através do Facebook, através do Twitter e, é claro, acesse o nosso blog novotempo.com/saldoextra. Deixe ali as suas observações, as suas sugestões. Será um prazer para nós ouvi-lo e poder levar um conteúdo que atenda, sim, às suas necessidades. Mas antes de entrar no tema de hoje, que é o segredo do tempo, vamos às notas de economia desta semana com o Bruno Eumano. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia desta semana. Segundo o IBGE, são 8.400.000 trabalhadores sem emprego no Brasil atualmente, um número que cresceu 5,3% entre o primeiro e o segundo trimestre do ano. A quantidade de pessoas com ocupação se manteve estável, o que indica que o aumento acontece principalmente por causa de novas pessoas buscando emprego, o que afeta principalmente os jovens, que buscam cada vez mais cedo uma oportunidade para ajudar em casa. E essa faixa é a que apresenta maior índice de desocupação, chegando a 18,6%, mais que 2 vezes maior do que a média geral. O número de empresas inadimplentes cresceu 9,5% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado. É a maior variação anual do número desde julho de 2013. O número de dívidas em atraso também cresceu cerca de 9,83%. As informações são do Serviço de Proteção ao Crédito em pesquisa com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O estoque das empresas da região metropolitana de São Paulo está subindo. A quantidade de produtos parados acima do desejado passou de 27,9% em julho para 37,3% em agosto. É o maior valor já registrado pela pesquisa, que começou a ser feita em junho de 2011 pela FEComércio do Estado. O Notas de Economia desta semana fica por aqui, mas se você quiser se manter informado, acompanhe também o Jornal da Novo Tempo, de segunda a quinta, às 7 horas da noite. Obrigado pela sua atenção. Eu volto aqui no Saldo Extra na semana que vem. Até lá, é com você, Antônio. Obrigado, Bruno, mais uma vez pela sua participação, por estar ao nosso lado. Vamos agora apresentar a nossa convidada de hoje, muito simpática, Fabiana Moraes. Ela é formada em Psicologia pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas, pós-graduada em Gestão Estratégica em Pessoas, Gestão Estratégica também voltada para a liderança organizacional, atua como consultora de recursos humanos na SOSIC e é especializada nas áreas de recrutamento e seleção, avaliação e feedback, palestras motivacionais, treinamentos, coaching, e eu estou aqui ansioso para ouvi-la. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada. É um prazer tê-la conosco. O nosso tema hoje é o segredo do tempo. Como eu posso utilizar o tempo para trazer felicidade para a minha vida e, é claro, para a vida financeira. E para introduzir o tema e trazer aqui uma ilustração, vamos acompanhar alguns vídeos, alguns casos. O primeiro deles, Fabiana, é do senhor Aguinaldo. Vamos ouvir essa matéria. Meu nome é Aguinaldo Maciente, tenho 78 anos. A gente já só gastava só o necessário, o restante sempre guardava. Boas conquistas, apesar de tantos imprevistos que teve no comércio e tudo, consegui construir a minha casa, comprei apartamento em São Paulo para os filhos estudarem, e também o apartamento em São Paulo, a casa que eu construí, e fiz uma reserva para minha aposentadoria eu ficar sossegado. Já contei para viver no mínimo mais 15 anos quando eu aposentei, com 70 anos. E graças a Deus eu me preparei para isto. Fabiana, minha primeira pergunta é: o tempo é uma dádiva de Deus e todos nós recebemos essa dádiva de igual medida, o dia de 24 horas para todos.
como eu posso utilizar essa dádiva, essa ferramenta, o tempo, para a busca da minha felicidade, para o meu desenvolvimento profissional e, claro, como testemunho do Sr. Aguinaldo, para ter uma vida financeira de qualidade? O segredo do tempo é planejamento, né? É bom a gente ver uma pessoa aos 78 anos tão realizada, ele fica até emocionado na hora que ele vai contar as conquistas dele. Claro que quando a gente fala em administração do tempo e fala em planejamento, automaticamente pensamos num futuro. Porém, como você falou, é uma dádiva, o tempo, tanto é dádiva que ele se chama presente. Então, o tempo, nós não podemos pensar só lá no futuro, temos que pensar nele no hoje. Então, para que nós possamos administrar bem o tempo, é preciso planejamento e é preciso também satisfação. Se eu não sou feliz ao fazer tudo que eu faço ao longo do dia, porque eu estou pensando numa conquista lá na frente, eu já não estou administrando bem o meu tempo. Então, o segredo do tempo está nisso, nessa busca e nessa vivência da felicidade. Agora, Fabiana, você usou uma palavra que ela é fundamental em tudo que nós fazemos na vida, planejamento. Agora, vamos lá. Eu tenho que brincar com meu filho, eu tenho que fazer uma especialização, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que fazer as atividades do trabalho, que às vezes eu levo alguma coisa para casa, eu tenho que praticar exercícios físicos. Existe tanta coisa para fazer que a gente sempre ouve as pessoas dizerem assim, eu não tenho tempo, eu não tive tempo. O que eu devo fazer para estabelecer um planejamento que produza os resultados esperados diante de tanta coisa para fazer? Organização, em primeiro lugar. Estabelecer qual é o seu melhor horário. Então, se eu sou uma pessoa matutina, eu acordo com energia total, é um momento em que eu tenho todo o meu cérebro voltado para um raciocínio lógico, eu produzo, é a hora de eu fazer as atividades que gastam mais energia mental, é o momento em que eu estou totalmente, 100% envolvido naquele trabalho. Pós-almoço, eu já sou uma pessoa que preciso... Eu tenho um momento mais lento, então, para aquelas atividades que são automáticas, que são rotineiras. Então, eu fazer uma equalização desse processo. Parece uma bobagem, mas é muito real. Irmos para o concreto. Lista. Fazer a lista de tudo o que eu tenho que fazer. Porque isso envolve um processo motivacional. De, ao final do dia... conseguir, eu ter um final de dia onde eu olho e falo, puxa vida, eu consegui administrar. Isso que ficou é possível deixar para amanhã. Como aquele restinho de não, eu ainda preciso correr atrás. Agora, nessa lista, eu preciso estabelecer prioridades, porque existem coisas mais importantes e coisas menos importantes. Eu teria que colocar, então, as coisas mais importantes em primeiro e focar mais para cumprir aquelas que são prioritárias e deixar aquelas que não são tão prioritárias de lado? Será que esse seria também um bom caminho? Sim, é um primeiro mecanismo, inclusive, porque o que é emergência? Emergência já foi, o prazo já esgotou, já está no prejuízo. Esse tem que ser o primeiro de todos, para depois você vir para a urgência e depois o que é circunstancial. Então, nesses 3 polos, a gente ainda introduz a questão de dia a dia, de rotina. Não vai estar na lista, preciso brincar com meu filho, mas faz parte. Eu preciso, nessa administração do tempo, administrar minha energia, que eu tenho que chegar em casa com esse tempo de estar lá disposto a sentar no chão para brincar de carrinho. Certo, Fabiana. Agora, nada melhor de que nós temos alguns testemunhos, conhecemos alguns casos para trazermos bons exemplos para nós. Vamos ouvir agora mais um vídeo? Acompanhe comigo, Fabiana, mais essa matéria. Meu nome é Maria José de Santos Cunha, tenho 68 anos. Meu marido é bancário, se aposentou como bancário. Então, ele é adepto de que você tem que ter uma reserva. E até hoje nós fazemos isso. Vivendo do nosso salário, sem ninguém para ajudar. Então, eu nunca trabalhei, eu só trabalhei 1 ano antes de me casar. Então, a gente sempre viveu com o que ele ganhava. Comprava-se carro com as gratificações que havia no banco. Conseguimos comprar casa com 10 anos de casado. Mas tudo eu ajudava dentro de casa, nada fora de casa.
A gente optou para ter os filhos, nós temos 3 filhos, e tudo que se fazia de aniversário de criança, levar e buscar, então eu fazia tudo para você não pegar buffet e nem contratar mulheres externas que encarecia tudo. Mas eu nunca trabalhei. Eu sempre fui dona de casa e me orgulho muito disso, e até hoje eu sou dona de casa. Sabe o que me admirou no testemunho da Maria José agora, Fabiana? Foi que o marido dela era um bancário e a gente sempre imagina que uma pessoa nesta área vai cuidar de tudo, mas a gente percebe que ela fez a parte dela. Agora ela diz assim, eu nunca tive emprego. Na verdade ela teve, né, Fabiana? Sim. Porque dona de casa exerce um papel fundamental no equilíbrio financeiro, no bem-estar das finanças. É isso, Fabiana? Eu acredito que é um dos empregos mais desafiadores, porque por mais que ele tenha rotina, ele requer um gasto de energia que poucos empregos têm. Então, realmente, agora, olha que interessante, ela mostrou uma possibilidade de que sim, é possível, o quanto essa questão do tempo, você precisa de uma parceria, estavam os dois envolvidos e muito provável que, consequentemente, envolveram os filhos. Então, na escolha do aniversário das crianças, não ia para o buffet, mas era feito ali, olha o envolvimento de amor que tinha ali, de ela estar fazendo a festinha do filho. E nessa parceria, que também tem esse envolvimento com a administração do tempo, a escolha. Não dá para eu querer ter tudo de uma vez só, não é? Então, assim, eu escolhi eu fazer, então eu escolhi que vai dar mais trabalho, porque eu estou querendo algo lá na frente. E, ao mesmo tempo, a conquista atual. Com 10 anos de casados, eles tinham a casa própria. Nem por isso eles deixaram de realizar o sonho de trocar de carro, mas dentro de um equilíbrio. Então, eles viviam o presente, eles escolhiam isso, porque a consequência era um futuro ainda melhor. Então, esse segredo do tempo também tem essa equalização dessa escolha e assumir uma consequência. Fabiana, eu quero aproveitar esse gancho que você falou de escolha, de participação e dar 2 conselhos aqui. Vou falar primeiro para as donas de casa, que você entenda e saiba que o seu trabalho é importantíssimo e você pode fazer a diferença sim no que diz respeito às finanças da família. E vai o conselho aos maridos, valorize a sua esposa que está em casa, cuidando dos filhos, fazendo alimentação, lavando roupa, ela pode fazer a diferença, afinal ela gasta muita coisa em casa. Envolva a esposa, converse com ela e dialogue, faça plano juntos, não é isso? Exato. E decidam juntos, façam essas escolhas juntos. Esse entrosamento conjugal é fundamental, não é isso, Fabiana? Sim, porque essa parceria, ela não é somente na situação da união enquanto casal, é enquanto vida. E isso vai trazer consequência, inclusive, na educação dos filhos, na administração da casa, em manter essas finanças, em fazer esse planejamento futuro. Essa parceria é fundamental. Agora, Fabiana, vamos ver mais um vídeo aqui. Me parece que a história da Renata, me parece que a situação dela não foi assim tão positiva quanto a da Maria José. Vamos acompanhar o testemunho dela. Meu nome é Renata de Carvalho Braga e eu tenho 68 anos. Eu nunca poupei. Eu sempre trabalhei para sustentar os filhos. Primeiro eu dava aula de inglês, depois comecei a trabalhar como secretária numa empresa americana. Mas o dinheiro era assim, pagava aluguel, comprava comida, pagava a empregada que tinha que ter, porque eu trabalhava 8 horas por dia, né? E em 1980, o proprietário da casa que eu morava pediu a casa, aí eu achei uma que era para comprar. Eu não tinha dinheiro para comprar. Então, meu pai pagou a entrada e eu paguei o financiamento em 14 anos, assim que eu consegui minha casa. Mas assim, dizer, eu batalhei, eu comprei, eu batalhei muito, mas assim, nunca o suficiente para juntar, né? Aí você tem filho adolescente, aí eles querem, mãe, uma mobilete. Não dá. Não, mas todos os meus amigos têm. Aí você junta o dinheirinho para comprar um mobilete do filho, não para fazer uma poupança para você, entendeu? Então, o meu dinheiro era assim, para mim, para a gente comer, beber, vestir, estudo das crianças, né? Mas eu nunca guardei metade do meu salário, nunca tive salário para guardar metade ou 10%, entendeu? Note que é a luta da Renata, né? Os filhos sempre pedindo alguma coisa. Agora a pergunta é, o assunto é segredo do tempo.
Como é que eu posso conjugar isso no que diz respeito a formar uma reserva? Como que eu posso gerenciar a minha vida, o meu trabalho, o meu salário para ter uma reserva? Porque nós sabemos que a reserva é importantíssima, ela cobre imprevistos, ela ajuda a gente a comprar as coisas à vista e ter um desconto. Talvez tenha faltado alguma coisa no passado da Renata. O que você poderia dizer sobre isso? Acho que o que faltou ali na Renata foi um pouco de foco. Tanto é que quando ela teve o foco, juntar para comprar o dinheiro da mobilete do filho, deu certo. Então, esse foco está extremamente envolvido nesse segredo do tempo. Eu quero chegar num lugar, eu quero ter aquela conquista. Se eu ponho foco, se eu ponho energia naquilo, o meu planejamento está todo voltado para aquilo, eu vou alcançar. Então, ela vem contando da dificuldade. Ela trabalhou, ela batalhou, mas era cobrir os buracos. O foco em si da reserva nunca aconteceu. Agora, a pergunta é, será que isso se estabeleceu antes? Então, essa falta do foco, ela é extremamente prejudicial nessa administração do tempo. Será que eu poderia dizer que ter objetivos na vida vai ajudar com que a família se una em função desse objetivo, faça um planejamento, faça uma reserva? Vamos citar um exemplo simples. Uma família quer fazer uma viagem, conhecer um outro país, quer conhecer um lugar diferente, quer tirar uma férias especial. O fato de ter esse objetivo fará com que as decisões, a formação da reserva, ela será feita com mais assertividade. Nós temos que colocar objetivos e envolver toda a família para isso, né, Fabiana? Será que nós podemos colocar isso como um diferencial? Com certeza, porque aí vai haver um comprometimento comum para todos alcançarem um objetivo comum. Então, é um foco da família. Então, todos vão se permitir amanhã não comprar uma determinada questão, satisfazer aquele desejo que é momentâneo, porque tem um desejo maior ali que está comprometendo toda a família. É a escolha de novo. Eu abro mão aqui porque eu vou fechar a mão ali. Agora vamos acompanhar um vídeo, Fabiana, de uma pessoa que parece que tinha um sonho na vida de realizar algo mais. É o testemunho da Deise. Vamos acompanhar agora o depoimento dela. Meu nome é Deise Barbosa da Gama Bentes. Eu sempre tive assim o exemplo de minha mãe em mente, porque eu fui a 8ª filha e meu pai faleceu quando eu tinha quase 3 anos. E mamãe ficou com 8 filhos e nunca nos faltou nada. Eu tive necessidade de trabalhar e num primeiro momento eu trabalhei em casa fazendo tricô para fora porque eu não tinha nenhum preparo. E aí comecei a praticar yoga. E aí eu fiz um curso em nível universitário para a formação de professores de yoga e dei aula de yoga há 15 anos. Por que eu sempre fui muito equilibrada, eu procurei ter dinheiro, porque o meu fito era conhecer o mundo. E eu conheço os 5 continentes com com o meu desempenho, né? E criei minhas 3 filhas sozinha, fiz faculdade à noite, cuidando delas e dando aula de yoga. E aí, isso tudo eu olho com muita tranquilidade, né? Por ter sabido poupar, por ter sabido guardar, não gastar todo o dinheiro que eu ganho aleatoriamente. O que eu quero não é aparência, nem eu quero estudar, eu quero viajar, eu estou na faculdade por isso, porque eu sempre estudei e é uma das coisas que eu nunca vou parar. Uma é viajar e outra é estudar. Eu acho que nós temos um exemplo aqui para concluir, né, Fabiana, de alguém que soube gerenciar bem o seu tempo. Exatamente. Com foco, com escolhas e não deixando de ser feliz, porque ela queria fazer a viagem. Então, óbvio que ela não viajou os 5 continentes, um atrás do outro, mas ela foi avaliando, com certeza, a cada viagem dela, ela teve um novo aprendizado, então ela não deixou de viver o presente, então a felicidade dela era atual, ela tinha alguém em quem ela se espelhava,
porque ela teve uma mãe que trouxe esse exemplo. Então, muitas vezes, as pessoas até se justificam por essa falta desse exemplo, né? Mas acredito que a gente tem uma história aí por trás, tantas pessoas, exemplos que estão ao nosso lado. Uma pessoa comum e que mostrou que sim, é possível. E que na idade em que ela está, ela foi fazendo toda a gestão e não parou. Então, parece que à medida que você alcança o seu foco, pronto, parei aqui. Pelo contrário, isso é um movimento contínuo, é constante. E nós vemos aqui no depoimento dela alguns conceitos importantes, né, para quem quer alcançar a felicidade, o bem-estar financeiro. Ela batalhou, ela disse que estudou enquanto trabalhava, ela buscou algo que ela gostava, que eram as aulas de yoga que ela dava ali, ela fez a sua reserva, ela fez o seu planejamento, teve foco. Agora, eu queria que destacasse um pouquinho esse aspecto, Fabiana, que eu acho que é fundamental, a gente deveria falar um pouquinho mais sobre isso. Falando agora aos pais que estão nos acompanhando. Ela disse que teve um exemplo da mãe. O que você diria aos pais hoje no que diz respeito à questão do tempo, ao exemplo que eles estão dedicando aos filhos no que diz respeito ao gerenciamento do tempo, a esse planejamento? Os pais, cabem a eles o ser o exemplo e trazer aos filhos a participação de tudo isso. Hoje nós temos a criança e o adolescente com um conhecimento muito grande. Eles têm um acesso à informação muito grande. E ao contrário do que se imagina, sim, eles querem participar. Eles querem saber o que está acontecendo. Uma coisa é você chamar o seu filho, sentar com ele e dizer: está difícil, a situação financeira não está fácil, a empresa que o papai trabalha está passando por dificuldades, nós vamos ter que segurar algumas coisas aqui em casa para lá na frente ser mais fácil, discutir isso junto à família. Porque senão eles são pegos de surpresa, nem a eles foi oportunizado a ajudar. E de repente o filho vai poder ajudar de alguma maneira. Para ele está tudo bem, porque de repente os pais estão fingindo que está tudo bem. Então essa verdade e essa participação na educação dos filhos é fundamental, porque traz para esses filhos este exemplo de que trabalhar é preciso, estudar é preciso, de que não é fácil, a gente precisa conquistar, a gente precisa batalhar, precisa ter foco, precisa ter tudo isso que foi colocado aqui hoje, e isso faz parte da vida. Isso acontece com esta família, com a família do vizinho, com todos. E aí você traz esses filhos para essa participação, eles se envolvem, eles se responsabilizam juntos. Se os filhos veem os pais brigando por questões financeiras, porque você gasta muito, porque você fez isso, você fez aquilo outro, os filhos vão ter um conceito errado do que é o dinheiro. Isso pode até trazer alguns traumas, né, Fabiana? E um outro contexto também é a questão da valorização dos filhos. Imagine se o filho procura o pai, que chegou do trabalho e diz assim: pai, brinca comigo. O pai diz: filho, não tem tempo. Pai, vamos sair comigo. Não tem tempo. Pai, eu vou fazer uma apresentação lá na escola, vai ter um jogo da minha classe, eu queria que você fosse não tem tempo. A autoestima do filho e da criança vai lá para baixo, não é isso, Fabiana? Então, nós temos que entender essa relação e trabalhar para que o filho se sinta valorizado e no exemplo dos pais. E, além disso, até valorizar esse próprio processo do trabalho, né? Então, senão, para este filho que você está dando exemplo, trabalho deve ser um martírio, né? Porque você não faz outra coisa a não ser trabalhar. Então, eu não vivo para minha família, eu não tenho tempo para o meu filho, a não ser para o trabalho, para o trabalho, para o trabalho. Aí, até esse filho pode até falar assim: bom, então eu vou lá para aquele trabalho, porque aí meu pai vai me ver. Então, o quanto ele precisa também valorizar isso, de que trabalho é bom, mas viver em casa também é bom. As duas situações são boas. E os pais transmitirem aos filhos essa visão positiva de ambas as situações. Dedicar tempo aos filhos com quantidade e com qualidade. Não ficar o tempo inteiro envolvido nas tecnologias que às vezes atrapalham os relacionamentos, não é isso, Fabiana? Exatamente. Fica envolvido, toda hora está no celular, toda hora está mexendo aqui, toda hora está mexendo acolá. No que diz respeito a uma outra palavra que a Deise mencionou no depoimento dela, equilíbrio. Eu acho que nós podemos concluir por aí. O que você tem a dizer nesta palavra dentro do conceito de gerenciamento do tempo? O equilíbrio realmente ela é a palavra de você, através do equilíbrio, estabelecer o seu foco e criar o seu planejamento. Aí, com certeza, você vai ter a melhor gestão do tempo, sem esquecer de viver o presente.
Fabiana, muito obrigado. Eu acho que agradecemos aqui os depoimentos, Claro. São pessoas experientes que viram a vida, aproveitaram a vida e hoje estão contando um pouquinho da sua história. Obrigado porque você trouxe aí essas informações importantes, foram muito úteis para a minha vida e para todos aqueles que nos acompanham. Agradeço que Deus o convite. muito abençoe. Obrigada. Eu quero agora ler um texto que me chamou a atenção aqui quando estávamos conversando. Eu vou tentar encontrá-lo aqui. Ele está no livro de Eclesiastes, está aqui, no capítulo 3, o verso 1. Eu quero ler o texto e depois convidá-la a fazer uma breve reflexão. A Bíblia diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vou ler esse texto novamente. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus nos deu tempo suficiente para nós administrarmos bem a nossa vida, com qualidade, com segurança, com estabilidade e com equilíbrio. Agora eu queria que você parasse e pensasse comigo o seguinte: quais são os principais valores da sua vida? Com toda certeza, o primeiro deles é a sua fé. Em segundo lugar, a sua família. E em terceiro lugar, a sua saúde. Depois você coloque o que você quiser. O seu hobby, o seu trabalho, a sua igreja, os seus amigos, o seu namoro, as viagens, o que você quiser. Mas não se esqueça, segundo a palavra de Deus, o primeiro valor é a fé, o segundo é a família e o terceiro é a saúde. Quando você for fazer a sua listinha das coisas que você tem que fazer, lembre-se de priorizar os seus principais valores. Separe em primeiro lugar tempo para você comungar com Deus, para você orar ao Senhor, apresentando a Ele as suas ansiedades, os seus pedidos, as suas preocupações. Tire tempo também para ouvir a voz de Deus e receber dele instrução para as decisões do dia a dia. Tire tempo para a sua família. É tudo de mais precioso que você tem. Seu cônjuge, seus filhos, os seus pais. E tire tempo para cuidar da sua saúde, porque você cuidando bem da sua saúde, você vai ter disposição para os desafios da vida. Gerencie bem o seu tempo. Coloque a sua escala de valores na posição correta. Valorize o que você tem de mais precioso, a sua fé em Deus, a sua família e a sua saúde. Coloque os conselhos da Fabiana em prática e você será uma pessoa feliz e realizada. Que Deus muito o abençoe. Esse é o nosso desejo para você. Fica aqui a nossa palavra de agradecimento e o convite para que nos encontremos na próxima semana, no nosso próximo encontro. Até lá.